Tudo bem? Pessoal, é uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço todos os dias por Deus ter me dado a honra de cuidar dos filhos dele. Sabe, quando eu paro para pensar, falo, olha só que privilégio Deus me deu, Deus deu para Mariana, estarmos aqui à frente de pessoas que estão impactando uma geração, estão construindo algo, e que é algo muito único. E o que está sendo construído é simplesmente através de vocês, mas o que Deus está fazendo nessa geração é muito único. E é um privilégio para nós estar aqui, a cada domingo com vocês, a cada dia poder cuidar de cada um de vocês. E quero dizer para você que, se você não se sente tão próximo da gente, que você nos deu a oportunidade de a gente estar mais próximo de vocês, a gente ama cada um de vocês, que você também, que talvez não se sinta tão próximo, que se aproxime da gente, porque o nosso desejo é estar próximo de todo mundo, mas às vezes isso também não é tão possível assim para nós, seres humanos. A gente não consegue alcançar todo mundo da forma como a gente gostaria, mas eu quero que, através dessas palavras, que vocês saibam, do fundo do coração de vocês, que eu e a Mari, nós nos sentimos muito honrados em poder cuidar, poder estar à frente aqui do team. É uma honra para nós. A gente ama cada um de vocês. Cada um de vocês. E quando a gente percebe que alguém que estava no nosso meio, alguém que estava próximo da gente, ou às vezes a pessoa não estava nem tão próxima, mas que a gente conhece cada rosto, a gente começa a perceber a ausência de alguém, a gente sente. A gente sofre com isso também, a gente se entristece por isso também. Porque o nosso coração, de fato, cara, inteiramente apaixonado e entregue pelo que Deus está fazendo através de nós na vida de vocês. Então, quando a gente sente a ausência de alguém, seja de alguém que está próximo, seja de alguém que simplesmente a gente conhece pelo rostinho, mas a gente sabe que está aqui, que está caminhando junto com a gente, e a gente percebe a ausência, cara, isso é doloroso para a gente. Então, a gente se pergunta, por quê? O que será que fez com que tal pessoa não está mais aqui junto com a gente? Será que a gente está fazendo alguma coisa de errado? Essa é uma pergunta que a gente se faz quase que diariamente. O que será que a gente pode melhorar? O que será que a gente pode mudar? O que será que está faltando a gente fazer? Porque a gente sente muito. De fato, estando aqui, a gente vê o quão é real aquelas dores de parto que Paulo sentia. E que ele fala para a igreja de Corinto. Alguém aqui já leu? Ele fala que ele sentia dores de parto pela igreja. As nossas dores têm sido também por aqueles que não estão aqui. Que por algum motivo, não pelo fato de não estarem na igreja em si, aqui no TIM, às 18 horas, mas que talvez pelo fato de terem se distanciado por algum motivo. E a gente sabe, que poderiam estar caminhando com Deus, mas não estão, e a gente se pergunta, poxa, o que será que a gente poderia fazer? Deus tem falado muito a respeito disso no meu coração nos últimos dias, e nessa noite a gente vai falar sobre a ovelha perdida, com base nessa parábola que está lá em Lucas capítulo 15, versículo 1. Pode colocar aí. Ó. O que vocês acharam dessa arte? Ela mudou um pouco a cor e tal, mas eu que fiz. Cadê a Mandigô? Tá aqui? Não? Mandigô que me deu, falou, entra nesse aplicativo aqui, tem umas imagens legais lá, os direitos autorais são liberados, você pode usar. Eu entrei e falei, vou começar. Então a ideia, essa foi a primeira vez, mas a ideia é que eu tente ali trabalhar minha criatividade, para trazer algo mais lúdico para vocês. E essa ovelhinha, linda, ela estava num caminho, ela estava seguindo um caminho, essa é a ideia que o Lucas Paulo tentou trazer nessa imagem. Aqui era um caminho, aqui era uma rua, e por algum motivo, que a gente não sabe qual, ela está sozinha. Ela está perdida. Olha lá, ela está olhando para lá, mas não tem nada. Ó. Ela se perdeu do rebanho. E essa é a noite em que a gente precisa olhar para o nosso lado e sentir
a ausência de alguém. Perceber a ausência de alguém. Talvez se você olhar para trás no começo do ano, quem começou contigo na caminhada, talvez não esteja mais do seu lado. Eu não estou falando porque a pessoa não vem a um culto, 2 cultos, 3 cultos. Não sei. Mas você que é amigo dessa pessoa, que talvez até você que convidou ela para vir um dia para a igreja, você percebe a ausência dela. A gente pode perceber por vários motivos a ausência de alguém. Sabe, pode ser que a gente tenha andado rápido demais sem perceber quem ficou para trás. Será que a gente tem feito isso? É uma pergunta que eu tenho feito para mim. É uma pergunta que eu gostaria que vocês fizessem para si mesmos nessa noite. Sabe, porque quando a gente convida alguém para viver o evangelho, alguém para participar do reino de Deus, seja aqui na igreja, ou seja em outra igreja, seja onde for, ser parte do corpo de Cristo, nós temos uma responsabilidade por essa vida. E essa não é uma responsabilidade para trazer peso para nenhum de nós, mas é para que a gente seja movido pela compaixão que fez Cristo um dia ir na cruz por nós. Então, nessa noite que a gente possa, ao decorrer da palavra, meditar e olhar para o lado e sentir a ausência de alguém. Sabe, cadê aquele teu amigo que começou na caminhada com você? O que será que fez ele parar? O que será que nós poderíamos ter feito para evitar que isso acontecesse? Vamos para a palavra? Vocês já abriram lá em Lucas 15, 1? Lucas capítulo 15, versículo 1. Essa aqui é a famosa parábola da ovelha perdida. Aqui diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus contou essa parábola. Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Cara, essa passagem ela é muito profunda. E ela diz muito mais do que se a gente simplesmente lê literalmente o que está escrito aqui. Sabe, se você observar aqui, vamos observar alguns tópicos aqui. Primeiro, aqui o que chama atenção, Jesus fala que se um homem tiver 100 ovelhas e uma se perder, esse homem não deixará as outras 99 para procurar a perdida até encontrar. Isso é tão óbvio assim? Isso é tão óbvio assim? Não é. Não é nada óbvio. Porque se ele deixa as 99, tem mais risco ainda de mais alguém se perder enquanto ele vai atrás de uma. Então vai contra a natureza humana, esse deixar as 99 no pasto para correr atrás de uma que ficou. Porque nesse meio tempo mais ovelhas podem se perder porque elas vão estar sem o cuidado. Mas se a gente olhar aqui, cara, quem falou isso foi Jesus. E se ele falou isso foi por um motivo muito nobre. E a gente deve olhar para Jesus em todos os ensinamentos que ele nos deixou e tentar entender o porquê que ele falou isso para a gente. A gente precisa se importar com as mesmas coisas que ele se importa. Sabe, porque um dia ele se importou com cada um de nós, sem a gente merecer. Estava tudo perfeito, o homem entregou tudo de bandeja pelo pecado na mão do diabo.
E aí, será que a gente merecia ter acesso a tudo isso de novo? Mas indo contra a natureza humana, o Deus, que é um Deus bom, enviou o próprio Filho para morrer por nós, mesmo que não merecíamos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso vai contra a natureza humana. Mas, cara, o mesmo Deus que se importou com a gente, para enviar um Filho para morrer por nós, é o mesmo Deus que abandona 99, que deixa 99 para ir atrás da ovelha perdida. E se ele se importa com isso, se o mesmo Deus que te salvou, que enviou Jesus para morrer por você, se importa com isso, isso tem que fazer sentido para a gente também. Nós também devemos nos importar com isso. Porque o Evangelho, ele não diz sobre o nosso próprio umbigo. Então pode ser que na nossa vida esteja tudo bem, a gente esteja caminhando, avançando, ninguém pode te parar. Mas se você olha para o lado, e aquela pessoa que estava caminhando junto com você, não está mais, cara, de alguma forma, isso tem que te tocar. Porque um dia ele se importou com a gente. E nós seríamos muito egoístas se a gente simplesmente caminhasse sem se importar com o próximo. Outra coisa, lá no versículo 7 ele diz assim: da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Cara, por que será que Jesus disse isso? Há mais alegria por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Para analisar comigo. Existe algum justo que não precisa se arrepender? Que não precisou se arrepender? Jesus morreu por nós e a palavra diz que nele nós fomos feitos justiça de Deus. Amém? O que é a justiça de Deus? A justiça, ela nada mais é do que dar àquele a posição a qual é de direito. E a justiça de Deus é estar diante de Deus através do sangue de Jesus, sem pecado, sem complexo de inferioridade, como se o pecado nunca tivesse existido. Então, em Cristo, a gente tem acesso à justiça de Deus, pelo que Ele fez por nós. Amém? Mas aqui ele fala de 99 justos que não precisam se arrepender. Será que o motivo pelo qual há uma ovelha não volta para o rebanho são os 99 justos que pensam que não precisam de arrependimento? Será que essa ovelha que está perdida, ela olha para os 99 justos que não precisam de arrependimento e ela pensa por si mesma que ela não é digna de estar no meio deles? Será que a gente tem tido postura de quem não precisa de arrependimento? Mas sabe, cada um de nós precisamos de arrependimento tanto quanto quem está lá fora, está no mundo, está nos prostíbulos. Porque nós temos acesso a isso. Não porque nós merecemos, mas porque nós nos arrependemos. Nós não temos acesso à justiça porque nós merecíamos, mas porque um dia nós decidimos nos arrepender. E nós, por não sermos perfeitos, a gente deve andar todos os dias nessa mesma decisão que a gente tomou um dia. Cara, Jesus, eu reconheço que eu não sou perfeito, mas você morreu por mim e levou todos os meus pecados.
E eu te peço perdão hoje, eu me arrependo de todos os meus pecados. E aí no próximo dia, se você comete algum erro de novo, cara, você precisa se arrepender. Você precisa pedir perdão para ele para continuar nessa mesma caminhada. Então, será que nós estamos tão topetudos assim, que talvez a ovelha que está perdida, ela olhe para a gente e não se sinta digno de estar no nosso meio? Sabe qual é um dos problemas? Um dos problemas do rebanho é o rebanho pensar que se eles estão caminhando, se eles estão de pé, eles merecem o favor de Deus na vida deles. E se o rebanho tem essa consciência errada de porque eles estão de pé, eles merecem o favor de Deus, faz com que quando um deles se perdem ou caem, aquela mesma consciência continue e faça com que ela não volte, porque ela pensa que ela não merece. Vocês estão entendendo? Se eu penso que eu tenho o favor de Deus na minha vida porque eu estou de pé, porque eu leio a Bíblia, porque eu mereço, porque eu venho na igreja todo domingo, essa mesma consciência faz com que o dia que eu caia, eu não decida voltar. Porque é uma consciência de meritocracia. E essa consciência de meritocracia faz com que pessoas que caem decidam não voltar. Porque a gente vive num mundo muito meritocrático. Se você faz, então você merece. Se você fez, então você é promovido. Se você agradou alguém, então você é agradado. Se você deu um presente para alguém, então você também recebe um presente. Mas no reino de Deus não é assim. A gente tem que saber separar essa consciência que o mundo nos impõe lá fora para o reino de Deus, porque no reino de Deus as coisas não são normais. As coisas de Deus são diferentes, meu. É muito louco. Eu não mereço e eu tenho. Como assim? Aí, eu caio e eu continuo tendo o favor de Deus pelo que Ele fez. Então, se eu me arrependo, eu tenho acesso a tudo isso de novo. Resumindo, novamente. Nunca foi porque você mereceu, mas porque você se arrependeu perante o que Ele fez por você. Então a gente não pode se sentir superior a quem está lá fora, eu não posso me sentir superior a quem está lá fora, vivendo uma vida de pecado, sendo que eu também preciso me arrepender todos os dias. Aí quem está lá fora, que tinha essa consciência de merecimento, cai e ela pensa que quando ela estava de pé, ela merecia. Esse é o problema. Esse é o problema quando você peca, você fala, caraca, velho, como é que eu vou na igreja hoje? Como é que eu vou ler a Bíblia? E por que quando você estava de pé você lia, se você também não merecia? Por que quando você estava de pé você era digno de ir na igreja? Não! Você nunca foi merecedor. Não é porque você errou ou porque você não errou. Não diz a respeito de você, mas diz a respeito do que Ele fez. Então a gente tem que apagar essa consciência, cara. Essa consciência mundana de merecimento. Sabe, de repente passar por alguém e se sentir superior porque você está vivendo o evangelho e aquela pessoa não está, sei lá, ela tem alguma fraqueza e ela caiu e ela decidiu não voltar. Não. Porque você necessita do mesmo arrependimento que ela. E através de nós, essa ovelha que está perdida, essa ovelha que caiu, ela tem que aprender através da nossa vida que a única coisa que ela precisa não é merecer, mas se arrepender. Só isso. Porque se for para merecer, velho, ninguém estaria aqui. Ninguém. As igrejas estariam vazias. Estão comigo? Estão acordados?
Glória a Deus. Vamos seguir aqui então. Semana passada, a gente falou sobre... Não, semana passada não. Semana passada, quem ministrou foi a Gabi. Eu não estava aqui porque eu estava num casamento do Pablo. Mas na semana retrasada, eu ministrei. A gente falou sobre processos. Quem estava aqui? E a gente falou sobre bebês espirituais. Vocês lembram? A gente falou sobre um processo de caminhada, quando a gente nasce de novo. A gente precisa viver as etapas para que então a gente viva a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E é um processo. E essa etapa de ser um bebê espiritual, ou de ser um bebê espiritual, ela é muito importante também para a gente olhar para a ovelha que se perdeu. Sabe por quê? Às vezes a gente tem muita empolgação em convidar alguém para vir para a igreja. Aí a pessoa vem através do seu convite, recebe Jesus. O Espírito Santo passa a habitar dentro dela. Algo é transformado no interior dela. Ela nasce de novo, então ela é um bebê espiritual. E aí pode ser que no próximo culto ela não vem. E aí a gente desiste dela. Estou dando um exemplo, porque na verdade a vida com Deus não vai significar simplesmente ela estar aqui ou não, porque existem ovelhas perdidas aqui dentro também. Mas pode ser que você tenha convidado alguém, que você tenha convidado um amigo para fazer parte do reino de Deus. E aí daqui a pouco, cara, ela veio, recebeu Jesus, mas ela não caminhou contigo. Será que nós não estamos abandonando os bebês espirituais sem antes dar alimento para ele? Cara, quando a gente nasce, a gente só sabe chorar. E aí a nossa mãe vem com o peito e... Nossa. Apaga essa parte aí do vídeo. Sei lá, porque eu não sei porque eu faço essas coisas às vezes, vai. Quando a gente nasce de novo, vamos voltar. Quer dizer, quando a gente é bebê, recém-nascido, cara, a gente não sabe comer sozinho. A gente só sabe chorar. E aí então a nossa mãe entende que a gente precisa de alimento. Aí ela vai lá e nos dá alimento. Um pássaro, uma ave, quando ela bota o ovo, aí nasce lá o filhotinho da ave. O que a mãe faz? Ela vai voar, ela busca alimento para o filho e ela volta. E ela dá na boca. Então ele vai crescendo, ele vai criando maturidade, ele vai aprendendo mais sobre a vida. Aí chega um dia que ele começa a voar sozinho. A nossa vida é assim também. E a gente precisa entender que no reino espiritual, no mundo espiritual, também é assim. Porque se você nasce de novo, cara, por mais que você tenha uma carcaça de 3 metros de altura, você é um bebê. Você precisa de alimento. E pode ser que a gente tenha dado luz a um filho novo, cara. A um novo convertido, a uma pessoa que nasceu de novo. E aí a gente simplesmente abandona um recém-nascido. O que ele vai fazer? Ele não vai conseguir caminhar. Ele não sabe o que ele precisa. Ele não sabe o que ele precisa comer. Ele só sabe que ele chora. Só isso que ele sabe. Só sabe que ele sente alguma coisa, que ele sente falta de algo, e aí ele chora, e aí a mãe vem dar comida para ele. Então será que a gente tem dado o devido cuidado àqueles nossos amigos que nascem de novo? Eu não estou falando para você pegar toda a responsabilidade da vida do seu amigo e colocar nas suas costas. Não é isso. Não é isso. Deus deu o livre-arbítrio para cada um, cara. Então vai depender da decisão individual de cada um de seguir. Mas a gente tem uma responsabilidade, que não é peso, mas que é movida pela compaixão. Cara, é uma nova vida. Ele precisa aprender quem ele é em Deus. Ele precisa aprender que ele tem um propósito, que ele tem um chamado, que ele não está aqui à toa, que ele não foi criado para nada. Ele tem que aprender que por mais que ele não
teve um pai nessa terra, ou porque o pai dele maltrata, ou porque ele não tem exemplo de pai na casa dele. Ele tem um pai celestial, que é um pai bom e que ama ele, e que deseja todas as coisas boas para ele. É necessário que essa pessoa, esse novo nascido, ele tenha alguém para ajudar ele a construir os princípios bíblicos de quem ele é dentro dele. E esse papel ele é nosso. A gente não pode fugir dessa responsabilidade, sabe? Porque, cara, simplesmente a salvação, ela é o início. Então, há muita festa no céu quando alguém nasce de novo, cara. A pessoa está carimbando o passaporte dela para um dia viver uma vida eterna junto com a gente, junto contigo, junto com todos aqueles que receberam Jesus na face dessa terra. Mas a salvação ela é o início para que o cara tenha a vida dele aqui na terra, a vida que Deus sonhou para ele. Nós fomos criados para essa terra. Um dia, inclusive, nós voltaremos para cá. A gente não vai passar a eternidade no céu chupando uva. Então, cara, a gente tem que ter a consciência de acompanhar esse novo nascido. Será que é por isso? A ovelha, eu sou cultura também. A ovelha, eu estive estudando isso, tá? Não tirei da minha cachola, não. Quando ela se perde, normalmente é simplesmente por uma distração, por uma desatenção dela, porque ela não sabe muito o que é importante, o que ela precisa fazer. Então, às vezes, ela se distrai por algo nada relevante. Passou um passarinho, vou para cá. Aí, se não tiver alguém cuidando, ela vai para cá. Entendeu? Aí, daqui a pouco, ela já não sabe mais onde está o rebanho, mas ela é movida simplesmente pela próxima moita de capim. Então, às vezes, ela não queria sair do meio do rebanho. Mas ela não tem maturidade para entender qual é o caminho que ela deve seguir. Então, por isso que é preciso ter alguém cuidando dela. Entende? E a Bíblia ela traz referência à ovelha, a todo aquele que é cuidado por alguém. E ela traz a referência ao pastor do rebanho, a todo aquele que cuida de alguém. Então a gente precisa ter essa consciência de pastor e de ovelha, cara, porque existe uma responsabilidade para nós, sabe? Vai lá comigo para Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19. Beleza. Lá diz assim, aqui é aquela passagem que eu estava falando para vocês, que Paulo diz: meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto pela sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja... Perdi. Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Amém? Cara, então, sentir dor por alguém que não está próximo da gente é se importar com o que Jesus se importa. E se você não tem se importado com isso, é importante que você conheça mais Jesus. Se eu não tenho dado a devida importância para aqueles que não estão próximos de mim, significa que eu não estou dando importância porque Ele se importa. Ele se importa com aqueles, com todos eles. Então, se eu não estou dando importância para isso, cara, eu preciso conhecer mais o meu Salvador. Eu preciso conhecer mais quem Jesus é, eu preciso conhecer mais o caráter de Deus. Porque um dia, Ele não esqueceu de mim. Por mais que eu estivesse num lamaçal de pecado, o dia que eu decidi estender as minhas mãos, Ele já estava pronto. Então a gente precisa se importar com isso, se importar com o que Ele se importa. Abre lá em Mateus 9:35. Gente, vocês não têm noção, na vida de vocês, como o tempo passa rápido
quando a gente está ministrando. Caraca, já é 7h30. Então já faz 35 minutos. Nossa. Mateus 9:35. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, presta atenção, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. E disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Repara que ele diz assim, trabalhadores para os campos. Isso significa que o campo é que nos espera. Não são simplesmente os bancos vazios que esperam alguém que você está convidando. Cara, é lá fora. É lá fora, é na escola. Sei lá, é no lugar que você está, velho. É o campo que está esperando você. Então, cara, isso cabe uma ação para nós. O trabalho que ele fala aqui, ó, é trabalhadores para os campos, não é trabalhadores para os seus próprios umbigos. É para os campos, a gente tem que se importar com os outros, é sempre para os outros, é sempre para fora, é sempre por alguém, cara, porque um dia ele fez por nós, é sobre o que ele fez por alguém, por você e através de você por outro. Então, cara, trabalhadores para os campos, tem muita gente lá fora, cara, esperando um ouvido, sabe, um ouvido. Muitas vezes a gente quer chegar no próximo e só falar, velho. Só falar. Às vezes as pessoas precisam de um ouvido, alguém que escute elas. Cara, eu já tive essa experiência e desejo que todos tenham. E você chegar em alguém, e aí você simplesmente, cara, tô aqui e tal, começa a conversar com a pessoa e deixa a pessoa falar. Fala. Às vezes você já quer começar a falar, a pregar. Não, deixa ela falar, velho. Deixa ela falar, porque se ela começou a falar, porque ela precisa falar. E aí chega no final do assunto, a pessoa fala, cara, nunca ninguém me escutou como você me escutou. Esse cara tem algo diferente. Ele vai olhar para você e falar, meu, por que esse cara me escutou? Porque as pessoas, elas estão muito ocupadas em não ter tempo para ouvir ninguém. E aí se nós, que somos crentes, que cremos na palavra de Deus, quando estivermos com ela, tivermos tempo só para nós falarmos, cara, não é muito diferente. Porque a pessoa, ela precisa de atenção para ser escutada também. Às vezes a pessoa precisa de um abraço, cara. A sua pregação, ela nunca vai ser mais importante do que a sua própria vida, cara. As pessoas precisam de quem escutem, de quem dá um abraço. E eu já estou caminhando para o final aqui. Vai lá comigo para Lucas 5:1. Como é que a gente deve fazer? Cara, a gente tem que olhar para Jesus. E aqui Jesus deixou um maravilhoso ensinamento para as nossas vidas. Como a gente deve agir, cara? Como Jesus agiu. Olha lá. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Você chegou lá e diz amém? Amém. Tá muito quieto aqui. Parece que chuva, friozinho. Todo mundo quietinho. Também não é para começar a conversar, não. Mas só por falar isso mesmo. Estou percebendo. Ó, Lucas 5:1. Olha o que Jesus nos ensina. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia 2 barcos vazios,
deixados por pescadores que estavam em suas redes. Versículo 3. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, esse Simão aqui é o Pedro, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram uma ajuda aos companheiros do outro barco, e logo 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus então respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Então repara, cara, Jesus chegou ali, ele estava pregando, imagina. A sua imaginação é fértil, eu sei. Ele estava pregando, tinha muita gente em volta dele, e aí de longe ele avistou 2 barcos, ele falou: cara, eu vou para lá porque as pessoas vão poder me ver melhor. Ele foi para o barco, e aí ele entrou no barco. Então, repara, como que Jesus nos ensina? Primeiro, o que ele fez? Entrou no barco, ele entrou no barco de Pedro. Ele não chegou para o Pedro e falou: Pedro, domingo lá na sinagoga, eu vou pregar lá, vai ter uma palavra lá, e aí vai ser da hora, beleza? Ele não fez isso. Ele não falou para Pedro ir lá na sinagoga domingo, ele não fez. Apesar de que Jesus pregava nas sinagogas. Mas ele não falou, a primeira coisa que ele fez foi entrar no barco. Ele entrou no barco de Pedro, e aí, uou, o cara está do meu lado. Qual foi a segunda coisa que Jesus fez? Vamos olhar aqui junto, repara. Lá no 3, entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que afastasse um pouco da praia. E aí, o que diz aqui? Então, sentou-se no barco. Cara, ele entrou. Então, ele já estava ali do lado, para conviver. Isso remete à proximidade. Então, ele entrou, se aproximou. Depois, ele sentou, cara. Isso dá a ideia de alguém que estava ali junto com ele, cara. Ele não estava simplesmente, passou, ficou de pé lá, cumprimentou, fez... Não, ele sentou, junto. O que mais? Vamos olhar. O que Jesus fez depois de entrar no barco, depois de sentar no barco de Pedro? Ele começou a ensinar o povo. Ele ministrou. Ou seja, ele não se esqueceu do que ele já estava fazendo. Então não adianta você também ir para o barco dos outros lá, sentar no barco dos outros, esquecer do que você está fazendo, esquecer de voltar. Não, ele não se esqueceu do que ele estava fazendo. Ele entrou, chegou, sentou, ministrou, ensinou. E aí depois, Jesus percebeu, qual que é o problema? Qual que é o seu problema, Pedro? É o peixe que não está vindo? Você passou o dia inteiro aqui trabalhando e não está vindo peixe, está jogando a rede no lugar errado. Joga a rede ali. Então, cara, o que a gente tem que fazer? Cara, se assenta na roda, velho. Entra no barco. Talvez a gente tenha investido muito tempo em mandar arte de culto para alguém. Mas Jesus não chamou o cara para ir na sinagoga, velho. Ele entrou no barco primeiro. Primeiro ele sentou. Primeiro ele gerou proximidade. Depois ele ele percebeu o problema de Pedro. Como eu falei, as pessoas precisam ser escutadas, a gente precisa identificar o problema. Sabe, se a gente só falar, cara, talvez a gente não tenha nem tempo para perceber qual é o problema da pessoa. Às vezes a gente pensa que o problema da pessoa é ouvir alguém pregar para ela. Isso faz parte, mas
Às vezes o problema dela é só um abraço, cara. Um abraço que ela nunca recebeu de alguém. Um ouvido em que ela nunca teve para escutar o que ela tinha para falar. Amém? E depois, Jesus percebeu o problema e ele fez o quê? Ele trouxe a solução. Então Jesus se mostrou como a solução. Ele identificou o problema e falou, é peixe que você não está conseguindo pegar? Então joga a rede lá. E aí o que aconteceu? As redes começaram a rasgar de tanto peixe. Jesus se mostrou como a solução para eles. Jesus se aproximou, sentou, viu qual era o problema, se apresentou como a solução do problema. E depois o que Jesus fez? Jesus falou para Pedro, você será pescador de gente, você será pescador de homens. Por último, Jesus chamou Pedro. Então talvez é hora de mudar a estratégia. Eu não estou falando para você não convidar ninguém para vir na igreja, eu estou falando para você entrar no barco primeiro. Estou te falando para você sentar primeiro. Sabe, as suas fotos do Instagram e as suas legendas de culto não vão ser suficientes se você não entrar no barco, cara. Eu sei que pessoas chegam através de postagens. Tem gente aqui, cadê o Carlos? O cara que abriu o culto hoje é uma prova disso, velho. Um dia eu cheguei ali, a gente fez um apelo aqui de reconciliação, o cara ergueu a mão lá atrás, parece um poste, assim. Eu falei, caramba, vou lá. Aí eu fui lá, orei com ele e tal. Aí eu falei, e aí, mano? Você veio com quem? Como é que você tá? Ele falou, eu vim sozinho mesmo. Aí, cara, eu fui descobrir que ele veio porque ele viu na internet, velho. Ele tá aqui, caminhando junto hoje. Só que, cara, isso pode funcionar? Pode. Isso é bom, para isso que existem as nossas redes sociais. Mas nós, quando estamos lá fora, a gente não pode simplesmente convidar alguém. A gente tem que entrar no barco, a gente tem que sentar junto com a pessoa, cara. A gente precisa escutar as pessoas, a gente precisa apresentar Jesus como a solução. Então, cara, depois que a pessoa já viu que você sentou, se aproximou, se preocupou com ela, trouxe a solução do problema dela, naturalmente ela vai querer te acompanhar, velho. É natural. E aí você ainda pega e chama a pessoa, é lógico que ela vai acompanhar você, cara. Eu sei que vocês muitas vezes escutam uma pergunta, onde você congrega, onde você vai, que eu quero ir também. Não é? Acontece isso? Acontece. Às vezes por você conviver com alguém, às vezes você nem convidou alguém. Cara, com a minha família foi assim, por exemplo. Eu nunca chamei meus pais para ir na igreja. Não, poderia ter chamado? Poderia, mas eu não chamei. Simplesmente eles falaram, cara, onde que é a igreja que você está indo? Eu quero ir lá um dia, você me chama para ir junto com você. Mas porque primeiro, cara, eu estava vivendo do lado deles, eu estava apresentando Jesus como a solução da minha vida, apresentando Jesus como a solução dos problemas deles. E é natural a pessoa querer te seguir. Mas primeiro entre no barco. Primeiro sente com a pessoa. Agora, tem um detalhe que é muito importante. Já para a gente encerrar. Jesus, a palavra diz que ele se assentava com os pecadores. Aqui nessa passagem, ó, se a gente voltar, não, lá, deixa eu ver onde que é. Acho que é na parábola da ovelha. Lá em Lucas 15, capítulo 2, a gente já leu, nem precisa ir lá, só vou ler rapidão aqui. Os fariseus e os mestres da lei criticavam, dizendo, ele se reúne com pecadores e até come com eles. Ou seja, Jesus se reunia com os pecadores, Jesus comia junto com os pecadores, Jesus se assentava com os pecadores, mas Jesus escolhia com quem andar. Jesus não caminhava a vida dele junto com os pecadores. Ele se assentava, ele comia, ele se reunia. Então, cara, essa noite é a noite que
Sabe, Deus colocou no meu coração para que a gente compartilhasse, a gente falasse, a gente escutasse essa palavra a respeito de entrar no barco, a respeito de se importar com a ovelha perdida, a respeito de fazer algo por ela, mas a gente precisa ter a maturidade, a gente precisa ter a consciência de que nós temos que ser os influenciadores. Sabe por quê? Te perguntar uma coisa. Será que se Pedro tivesse decidido não seguir Jesus, Jesus ia ficar lá? Será que Jesus ia parar a vida dele e ficar dentro do barco porque Pedro não decidiu seguir? O que vocês acham? Jesus não ia parar. Mas por que Pedro seguiu? Porque Jesus era a influência. Ele era a influência ali. Ele chegou para influenciar, ele tinha o poder da influência. Então, se você não tem a maturidade para entender até que ponto você consegue ser influência, isso significa que talvez você não esteja tão maduro assim. Portanto, se apegue mais à palavra, se alimente mais da palavra. Porque se você for também um bebê espiritual e quiser caminhar junto com os que estão lá fora, com a intenção de resgatá-los, você vai ser mais uma ovelha perdida. Estão entendendo? Jesus ele ia porque ele era a influência, ele se assentava porque ele era a influência. Ele se reunia porque ele influenciava. E a gente precisa fazer isso. Só que a gente também precisa ter a maturidade. Se você tem fraquezas que se tornam expostas num ambiente onde você sabe que você pode cair, você não deve ir lá. Você deve analisar um outro momento propício em que você sabe que você vai ser influência. Se apegue mais à palavra. Alimente o seu poder de influenciador primeiro. Se apegue mais a Jesus, para depois você então poder influenciar alguém. Cara, mas a gente nunca pode desistir. Talvez, nem por nós, a gente tenha o desejo de, cara, não, eu vou ler a Bíblia porque eu quero, às vezes, nem por você, cara, mas se você não faz isso por você, cara, faz isso por alguém, porque você quer alcançar alguém. Mas eu sei que, enquanto você se alimentar da palavra, você sabe, você aprende quem você é, você entende que você precisa se alimentar daquilo. Cara, nunca desista. Não desista das pessoas. Jesus nunca desistiu da gente, velho. Deus nunca desistiu de nós. A gente não deve desistir de ninguém. Lá em Lucas 15, 5, ele fala que quando o pastor encontra a ovelha, o que ele faz? Ele a carregará alegremente nos ombros e levará para casa. E quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Você precisa se alegrar. Você precisa se alegrar quando você conseguir encontrar aquela ovelha que está perdida e conseguir trazer ela de volta para casa, trazer ela de volta para os caminhos. Ele se importa com isso.